Galera, é o seguinte, a geração do PS5 com toda certeza não está sendo a geração de consoles que está tendo a maior biblioteca de jogos, mas hoje eu queria ter uma conversa com vocês sobre isso, e a ideia é basicamente a gente tentar se ajudar com algumas recomendações. Vejam bem, além do fato da gente não ter recebido a mesma quantidade de jogos de peso que as outras gerações receberam, existem muitos jogos no PS5 que parecem que caíram no esquecimento, e muitos desses jogos trazem uma experiência incrível, eles não deveriam ter sido esquecidos. Por isso, na nossa conversa de hoje, eu queria falar sobre alguns desses jogos que eu percebo que foram lançados para o console, têm uma experiência incrível, na minha opinião, e ninguém lembra mais deles, e recomendar para vocês de alguma maneira e por que eu tô fazendo essa recomendação. Alguém se lembra de Amnesia The Bunker? Se você não sabe, Amnesia é um jogo indie que chegou num período em que a sétima geração de consoles praticamente não tinha jogos de terror. Ele foi um dos principais responsáveis por dizer à indústria que esse é um gênero que as pessoas ainda se importavam. Em 2023, então, a saga reapareceu com Amnesia The Bunker, um projeto de escopo maior e com muito mais pegada de survival horror, porque ao contrário do original, você não corre ou se esconde dos inimigos apenas. O título recente abusa mais da exploração e gerenciamento de itens, que são elementos clássicos de um survival horror, e também traz alguns momentos de combate, ou seja, é um jogo interessante, mas parece que foi completamente esquecido. Mas também existem jogos que a gente precisa mencionar que não necessariamente são desconhecidos, mas talvez pela grande quantidade de problemas em que eles chegaram, acabaram sendo deixados de lado pelo público hoje em dia, quase que dentro de um exílio. Vejam, por exemplo, o que acontece com Star Wars Jedi Survival. Como o jogo teve muitos problemas de performance no lançamento, além de diversos bugs, muita gente taxou ele como uma experiência ruim e acabou deixando de lado, mas na verdade é bem pelo contrário. Então, antes de mais nada, deixa eu te falar o básico sobre esse jogo. A experiência com Jedi Survival no PS5 já está inteiramente consertada. E isso é bom porque a gameplay de Star Wars Jedi Survival é o ponto mais alto do jogo. Jedi Survival foge daquela leva de títulos que se preocupam em trazer uma gameplay cinematográfica. O que ele quer fazer aqui é ser um jogo de aventura divertido, um jogo de verdade, uma experiência de gameplay. E atualmente, com os 60 quadros por segundo sendo atingidos sem problemas no PS5 e a maior parte dos bugs já tendo sido resolvida, dá para aproveitar o máximo desse jogo. O melhor é que hoje em dia você já consegue encontrá-lo numa promoção facilmente ou até mesmo assinando o serviço de assinaturas da EA Play para ter acesso à versão dele no PS5 no catálogo. Enfim, eu gostei muito desse jogo, principalmente porque ele é canônico dentro da saga Star Wars, então eu precisava mencionar isso pra vocês. Nesse período de fim de ano eu sempre fico nostálgico, isso sempre acontece em qualquer geração de consoles. Eu fico pensando no tanto de jogo que já foi lançado e o quanto de tempo que resta pra geração se manter viva, por quanto tempo a gente vai continuar recebendo jogos. E isso me leva a uma viagem ao passado, que dessa vez me fez olhar uma das melhores experiências que eu tive no PlayStation 5. E sinceramente, não entendo como tão pouca gente fala desse jogo. O nome dele é A Plague Tale Requiem. Quando eu comecei a pensar em escrever esse vídeo, eu já sabia do cenário atual da gente encontrar poucos jogos quando comparamos com as gerações anteriores. Mas se a gente pega esse cenário e ainda por cima enterra jogos como esses para serem esquecidos, a escassez de títulos de qualidade fica ainda maior, porque a Plague Tale não é uma experiência que deveria ser apagada do tempo. Um dos poucos problemas técnicos que eu mencionei uma vez sobre esse jogo quando ele foi lançado foi o fato dele não trazer um modo performance para a escolha do jogador. Ele se concentrava numa resolução de 1440p e rodava com 30 quadros por segundo. Você não tinha a opção de mudar isso. Todo o resto dele na parte técnica era impecável, mas como essa foi uma das promessas da atual geração, não tinha como não reparar na ausência de uma opção com 60 FPS. Mas para aumentar ainda mais a qualidade do jogo, até esse tipo de recurso ficou disponível através de um patch tempos depois. A Plague Tale Requiem hoje em dia pode ser executado com uma resolução de 1080p em 60 quadros por segundo no PS5 e é definitivamente uma das melhores experiências do console. Vejam bem, o jogo anterior, a Plague Tale Innocence, tinha uma boa narrativa, mas a gameplay era limitada porque não existia muita coisa para ser feita além de fugir dos inimigos. Mas aqui tudo foi expandido. Cada aspecto, cada canto, cada vírgula do título anterior foram aumentados drasticamente. A gente está falando de um jogo que, ao contrário de Star Wars Jedi Survival, tem uma pegada mais cinematográfica, mas mesmo assim ele consegue trazer muito mais variedade para a gameplay quando comparado ao anterior, o que deixa as coisas mais divertidas. Agora, além
Além de mais formas disponíveis para lidar com os inimigos furtivamente, ao invés de ficar apenas fugindo deles, existem opções de combate que atendem toda a demanda do jogo e fazem a gente ficar preso em praticamente 20 horas de gameplay. Esse jogo é extremamente imersivo e toda a narrativa corrobora com isso. E tudo isso só é possível aqui por dois motivos. Primeiro, porque o jogo conseguiu variar a gameplay dessa vez e isso fez com que a jogatina não ficasse maçante ao longo de tantas horas. Além de correr de ponto A até ponto B ou prestar atenção nos diálogos, a gente também tem muitas outras coisas para serem feitas ao longo de toda a gameplay. A variedade é muito maior do que no jogo anterior. Segundo, porque aqui temos uma narrativa densa e cruel, mas ao mesmo tempo ela consegue ser tão delicada e bonita também. A Plague Tale Requiem vem com o objetivo de crescer e amadurecer personagens, assim como também evolui a relação dos irmãos Amicia e Hugo. Os eventos desse jogo, o que esses irmãos precisam passar e como cada relação acontece na trama, tudo isso se desenrola sem medo de despertar os mais diversos tipos de sentimento no jogador. Enquanto eu jogava esse jogo, eu fiquei ansioso, com raiva, feliz e também triste. Despertar esses sentimentos num único jogo, trazendo eventos que podem definir o quanto um jogador pode ou não gostar da narrativa, é um risco que poucas pessoas que constroem histórias gostam de tomar, porque nem sempre isso é bem feito. E aqui foi. Por isso, eu não tinha como vir aqui e fazer diferente. Eu precisava recomendar a Plague Tale Requiem. Não só porque ele tem um dos melhores gráficos dessa geração, mas também porque ele é uma das melhores experiências do PlayStation 5 que agrega muito para a biblioteca do console. A melhor parte disso tudo é que o jogo pode ser encontrado numa boa promoção também, porque além de, infelizmente, não ser um jogo muito popular, ele também é um jogo com mais de cerca de 2 anos de vida. Então, você tem mais facilidade para comprá-lo hoje em dia. E por falar em facilidade, você sabia que você consegue parcelar em até 12 vezes aquele console que você tanto quer? Uma facilidade que só aparece porque a Forte Games está por aqui hoje. O principal objetivo da Forte Games é facilitar a sua compra. Então, além disso, para ficar mais fácil de você garantir finalmente o seu PS5, no pagamento à vista você ganha um bom desconto, ou você pode usar esse desconto e aproveitar a versão totalmente digital do Xbox Series X, que é mais em conta, e aproveitar todos os benefícios que o console oferece com o Game Pass. E aí você pode escolher o que fica melhor para você, se você quer parcelar em até 12 vezes, ou se você prefere um desconto à vista. E tudo isso chega super rápido na sua casa com o frete grátis. A Forte Games usa o frete expresso para garantir agilidade na sua compra e você não paga nada mais por isso. E é como eu sempre digo, a loja tem tanta facilidade que já tem muita gente aproveitando para poder garantir o console nela e com muita segurança. Os produtos chegam lacrados na sua casa, ela usa o Mercado Pago para proteger o seu dinheiro até você receber o seu produto e tem atendimento humanizado durante todo momento para você não se preocupar. Durante todo o processo vai ter gente para tirar todas as suas dúvidas no WhatsApp e até foto com um código de postagem você recebe quando seu produto é enviado. Então não tenha dúvidas, o que a gente mais encontra nessa loja é facilidade e muita segurança. Vai para Forte Games garantir o seu console, link no comentário fixado e na descrição. No meio dos jogos esquecidos, eu não posso deixar de comentar sobre um que tecnicamente não é tão polido, mas que de alguma forma ele conseguiu chamar a minha atenção. E sim, a gente está falando de Alone in the Dark agora. Antes de falar dele, existem algumas coisas que eu preciso introduzir para vocês para ficar mais fácil de entender o porquê de eu achar que esse não é um jogo que merece ser esquecido. Para começar, eu preciso dizer para vocês que, do ponto de vista da narrativa construída durante a gameplay em si, como a história é contada conforme você anda pelos cenários e observa o que está presente neles, esse acaba sendo um jogo muito mais interessante quando você estuda o backstory dele. Eu estou construindo um vídeo só sobre isso para ambientar mais vocês na trama do jogo e tentar explicar o meu ponto do porquê que eu acho que ele é uma boa experiência no PS5. Mas o fato é que durante a gameplay existe tanto storytelling nos cenários, nos inimigos e até nos puzzles, que quando você entende o que tem por trás de cada um desses elementos que você encontra durante a exploração dos ambientes, você se sente muito mais imerso no mundo do jogo. E isso é importante porque a história dele, o tipo de terror dele, é um pouco atípico. Outro ponto que precisa ser mencionado é que o gênero de survival horror está voltando para o auge agora. Eu sei que o estúdio que desenvolveu o jogo infelizmente fechou, mas acho que ainda existe muita coisa boa pra gente extrair desse game. E quanto mais jogos de survival horror a gente tiver no mercado, mais a indústria vai entender que a gente consome o gênero, fazendo assim com que as desenvolvedoras não poupem esforços de desenvolver jogos desse estilo. E por fim, sim, esse é um jogo que poderia ser melhor, não existem dúvidas quanto a isso. A gente precisa ter consciência de todos esses pontos, em especial desse último, porque aqui não estamos falando da experiência mais revolucionária do gênero de survival horror,
Isso é importante até pra gente não criar muitas expectativas quando for jogar um jogo como esse. Mas ainda assim, é um título divertido que se concentra em ser um jogo de survival horror com uma trama focada no terror cósmico, uma vertente do survival horror que quase não é abordada hoje em dia. Alone in the Dark é o tipo de jogo que também poderia ter sido lançado para o PS4 para poder ajudar nas vendas dele e quem sabe assim o estúdio não tivesse fechado. Ele usa Unreal Engine 4 e tem gráficos que poderiam facilmente ser escalonados para o padrão do console da 8ª geração de videogame, se fosse o caso. Não existe nenhum recurso visual aqui que seja algo impressionante de fato. Então ele poderia chegar ao console da 8ª era de videogames, mas não chegou. Então, para o padrão do PS5, o que a gente pode dizer é que os visuais não são impressionantes, só que a gente não pode confundir não ser impressionante com algo ruim. Os gráficos são decentes. Olhando para os ambientes, existem elementos que chamam a atenção. Reparem, por exemplo, que do absoluto nada existe uma transição de cenários que pode fazer a atmosfera mudar completamente. Outra coisa interessante é que os elementos dos cenários são muito bem definidos e têm propriedades físicas. É como se tudo fosse palpável. Inclusive, o fato de cada um desses elementos conseguir se apresentar tão bem em alta definição, destacando todos os detalhes deles, não se deve apenas ao uso da Unreal Engine 4, mas sim porque no modo qualidade desse jogo temos um 4K nativo sem o apoio de nenhuma técnica de reconstrução, algo raro para os dias de hoje. Aqui a gente tem apenas a contagem de pixels bruta, 3840 por 2160 pixels. Mas claro, se você já jogou esse jogo, sabe que por outro lado ele também tem alguns problemas, como o fato de não ter o melhor esquema de combate para gameplay. Na verdade, essa foi a parte que mais faltou empenho e polimento do time que desenvolveu ele, assim como também foi o que mais o público geral reclamou do jogo. Só que sinceramente, eu não acho que o forte de Alone in the Dark tá nisso ou até mesmo nos gráficos dele. Ainda que o jogo trouxesse um esquema de combates melhor, eu não acho que isso se destacaria perto dos outros pontos que esse jogo consegue abordar. O que eu gostei de Alone in the Dark é o que ele se propõe a fazer enquanto um jogo do gênero de survival horror, abrangendo a esfera do terror cósmico. Ele brincou com o meu psicológico inúmeras vezes, colocou um inimigo extremamente carismático em sequências de perseguição que deixam a gente extremamente apreensivo. Eu precisei explorar os cenários porque fiquei perdido e ainda por cima tive que resolver vários puzzles, que diga-se de passagem, no meio dos jogos que a gente encontra hoje em dia nesse gênero, dá pra dizer que são uns dos mais criativos. Esses são os verdadeiros destaques de Alone in the Dark. E quando você mistura tudo isso, entendendo como a história funciona, fica mais fácil de emergir e de apreciar o que ele se propõe a fazer, porque numa simples gameplay você consegue observar vários elementos no cenário que podem estar fazendo menção a alguma outra coisa referente à história. E eu sei que pode parecer que esse não é um jogo de survival horror, porque ele não traz cenários tão sombrios quanto os de Resident Evil 2 Remake ou as salas marcadas pela violência, como é o caso de Dead Space Remake, mas é que a proposta do terror cósmico tem tantas vertentes que ele tem álibi para isso. Aqui é tudo mais fantasioso, o mistério é o que toma conta da narrativa e da gameplay, e tendo essa consciência, eu consegui gostar do que o jogo trouxe. Então, dentro desse contexto, para mim os combates são apenas uma pequena parcela do game que poderia ter ficado melhor. De todas as formas, mesmo não sendo o jogo mais aclamado pela crítica, não acho que você vai encontrá-lo tão barato hoje em dia, e acho que esse pode ser um grande complicador. Mas também acho que numa boa promoção, para quem gosta do gênero de survival horror e aprecia o terror cósmico, vale a pena dar uma chance sem muitas expectativas. E inclusive foi sem muitas expectativas que eu acabei encontrando que pode ser o melhor jogo que usa a Unreal Engine 5. Você deve se lembrar da demo de Matrix, né? Ela impressionou todo mundo, mostrando o que a Unreal Engine 5 era capaz de fazer nos consoles da atual geração, e até agora a gente não tinha visto nada que chegasse perto daquilo. Até que Robocop foi lançado. Ele não fez muito barulho, ninguém fala dele, ele tá esquecido, mas mesmo assim ainda é um jogo extremamente divertido e posso dizer que é o que faz o melhor uso do motor gráfico a ponto de se aproximar do que Matrix se trouxe pra gente, pelo menos na construção dos cenários. Robocop faz um uso intensivo do Lumen para controlar tudo que envolve a iluminação aqui, então a qualidade das sombras ou até mesmo a iluminação global são um tanto impressionantes nesse jogo. Da mesma maneira, ele também usa o motor gráfico para representar os materiais muito bem, então não esperem nada menos do que algo próximo do fotorrealismo no jogo. Mas além de tudo isso, ele é um shooter extremamente divertido e usa o motor gráfico para fazer com que a gameplay fique bonita quando ela estiver cada vez mais dinâmica. Então, no meio dos tiroteios, por exemplo, a gente vai encontrar esses mesmos materiais realistas que nós mencionamos sendo completamente destruídos e gerando partículas bem na sua frente. É tudo um tanto fantástico, eu diria. E o melhor de tudo é que se você tiver uma TV com VRR, a experiência fica impecável. E eu vou te dizer o porquê. No modo qualidade, o jogo roda em 1440p a
30 quadros por segundo, e no modo performance ele tem 1080p, enquanto performa em 60 fps. Só que aqui a gente está falando de um shooter, e quanto mais performance em um shooter, melhor, certo? Sim, esse é um pensamento correto. O problema é que o jogo não tem 60 quadros por segundo estáveis, então a melhor maneira de alcançar a fluidez na gameplay é jogar ele numa TV com VRR, pelo simples fato de que com o VRR você não sente essas quedas. Se você estiver sentindo falta de uma experiência mais frenética, não tenha dúvidas, vale a pena. Mas o que pra mim foi o melhor jogo do ano tá aqui, e acho que precisamos mencionar ele nesse vídeo por um motivo bem específico: Silent Hill 2 Remake. Esse daqui não me parece ser um jogo esquecido comercialmente. Ele atingiu mais de 1 milhão de vendas com cerca de 5 dias no lançamento e foi extremamente bem avaliado pela crítica e pela comunidade de uma forma geral. Mas eu tenho a sensação de que ele perdeu um pouco da popularidade, pelo menos de alguma forma. Eu posso estar muito enganado no que eu tô falando agora, mas a sensação que eu tenho é que quando o jogo estava sendo massacrado no anúncio, todo mundo queria falar sobre ele. Mas depois que ele foi lançado e muito bem aclamado pela crítica especializada, eu só vejo a comunidade Silent Hill comentando sobre o jogo. O que eu acho uma pena, não só porque pra mim esse foi de longe o melhor jogo do ano, mas também porque é uma experiência tão densa e tão profunda que terminar esse jogo uma vez não é o suficiente. Eu já tô na minha 5ª jogatina e continuo descobrindo coisas que os desenvolvedores esconderam aqui, detalhes minuciosos. Inclusive é por isso que a nossa saga Silent Hill ainda não aconteceu, pelo simples fato de eu estar mastigando esse game ainda. Ele não é o jogo mais barato que você pode encontrar no momento, mesmo em promoção, mas se você é fã do gênero de survival horror, esse remake entra na lista de melhores jogos de terror de todos os tempos e não merece ser esquecido. E eu falo isso pra vocês com uma certa tranquilidade, sem qualquer dúvida. Então, se você tiver cético com relação ao que eu disse sobre esse jogo e gosta do gênero de survival horror, espere uma boa promoção pra comprar, mas não deixe de jogar Silent Hill 2 Remake. E quando jogar, pode vir aqui e me contar o que você achou. Mas é isso, esses são jogos que ficaram esquecidos ou que estão começando a ficar esquecidos, mas que na minha opinião merecem ser lembrados e jogados. E você pode deixar sua opinião também aqui no campo dos comentários, que eu quero ler o que você pensa a respeito disso, porque a gente tá precisando de jogos nessa geração, e quanto mais a gente conseguir se ajudar com recomendações, melhor pra gente, especialmente esses títulos que já foram lançados há algum tempo e que estão em algum tipo de promoção. Então pode usar o campo dos comentários para fazer suas recomendações aí, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. As minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.